As trocas culturais existem desde a antiguidade, e esse hábito humano de fundir conhecimentos teve uma influência enorme nas artes, nas religiões, na arquitetura, na gastronomia e, claro, na língua. Porém, nas últimas décadas, a velocidade da evolução tecnológica aproximou as culturas como nunca. E nem preciso referir qual é a cultura dominante do momento, não é mesmo? Assim, palavras como internet, Windows, smartphone, feed, stories, startup, entre várias outras, se tornaram inevitáveis. Tudo bem, mas inevitabilidades à parte, será que já não estamos exagerando na utilização de anglicismos? Procura no Dício. Olá, pessoas que ouvem podcasts e consultam dicionários. Eu sou o Paulo Stenzel, apresentador, ou se preferirem, host do Procura no Dício. O, Será? o podcast do dicio.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. E aqui comigo a pessoa com o mindset certo para dar um help nesse programa, que é a lexicógrafa do Dício, que já se manifestou aqui, Débora Ribeiro. Oi, gente! Então, Olá. Débora, tá Que pronta isso, para Paulo? fazermos um episódio top? Vamos fazer um episódio top, por É favor? isso. Não, já tô gastando aqui os anglicismos todos. Já entrou no clima, Já né? tô no clima total. Então, Débora, hoje em dia a gente fala muito de anglicismo, né? Sim. É quase moda falar deste assunto. Só que muito antes disso, nós já tivemos influência de outras línguas, né? E uma delas, que tem uma presença forte no português, é o francês. Sim. Então, para a gente começar aqui a conversa, o anglicismo é mais um estrangeirismo ou a gente tem que analisar cada um de forma separada? Paula, é bom a gente fazer essa diferenciação, sabe por quê? Porque se é anglicismo, já foi um estrangeirismo. Já passou pelo processo também de ser um neologismo. Então, vamos fazer uma diferenciação aqui no início, Peraí, rapidinho, para a ó, galera dar uma peraí que o nó no situada. meu cérebro já começou. Então É, vamos. porque a nomenclatura é um pouco complicada, né? Estrangeirismo é uma palavra que tem uma origem numa outra língua, né? Uhum. E não possui por exemplo, não possui nenhuma palavra correspondente na nossa língua, no caso na língua portuguesa, né? Ela pode ou não ter alteração da escrita, da grafia, mas a gente vai falar isso depois um pouquinho mais para frente. Vou te dar um Ok. exemplo de palavras que são estrangeirismos. Por exemplo, fake news é um estrangeirismo, Uhum. standard é um estrangeirismo, close-up é um estrangeirismo, long play é um estrangeirismo. Ou seja, são estrangeirismos que são, por acaso, anglicismos, tá bem? Certo. Mas anglicismos no sentido de vem do inglês. Só que ainda não são anglicismos, estão no âmbito do estrangeirismo. Agora, o que é um anglicismo? Um anglicismo já é considerado um empréstimo, ou seja, já está incorporado no vocabulário oficial da língua portuguesa, né? Uhum. E aí ele sofre modificação para fazer parte do léxico. Há todo um processo de aportuguesamento, às vezes ele se mantém na mesma grafia, mas ele já está dicionarizado, já está em todos os outros dicionários, já tem um sentido, que pode ser do inglês, ou no caso do francês, ou de outras línguas, do italiano, do árabe, de muitas línguas, porque nós temos muitos empréstimos na língua portuguesa de outras línguas. Por exemplo, habitat é um empréstimo, déficit também, hot dog, O né? Já hot é um dog. empréstimo que a gente falou Sim, da outra então, vez. eu tenho aqui alguns exemplos também, que eu até tinha anotado aqui, mas, por exemplo, essas palavras as pessoas já nem questionam se são, em português ou não, né. Eu tenho Não, umas até mais, assim, tipo, as mais recentes que têm entrado, assim, no nosso léxico, né, que é o smartphone, né, que já virou smartphone, né, o sim, bluetooth, que já virou bluetooth, sim, o laptop, que já virou laptop, né, então, sim. o reset, que já é reset, e depois tem umas mais antigas também, né, que já vem de muitos anos, tipo show. Ninguém mais pensa que show não é uma palavra em português, né? Ou playground, ou milkshake, ou DJ, né, que já virou DJ. É, DJ. enfim, essas palavras, então, como é que a gente classifica elas todas? Elas ainda são estrangeirismos? Ou elas são estrangeirismos? Essas palavras já estão incorporadas, né? Elas Uhum. são chamadas de empréstimos. Tá, mas essa mudança de grafia, ela deve acontecer ou não necessariamente? Depende. Vai depender do processo que ela passou para o português, ou seja, qual foi a grafia mais usada na hora
descrever essa palavra no processo de transição entre um estrangeirismo para se tornar um empréstimo. Vai depender do modo como os brasileiros pronunciam essa palavra e talvez essa pronúncia também vai ter uma influência na grafia. Há vários fatores que vão determinar isso, mas a gente não pode saber antes, né? Uhum. Por isso que passa por todo esse processo até se tornar realmente uma palavra aportuguesada, ou então um neologismo que está ali no dicionário. Mas a gente está falando muito, a gente vai falar dos anglicismos e etc. Mas a gente tem outros exemplos, milhares de exemplos na língua, porque esse processo, Paulo, é muito antigo, Uhum. né? Esse processo ele é muito antigo. Então, resumindo, anglicismo já foi um estrangeirismo, passou a ser um empréstimo, depois passa por um processo de ser uma palavra nova, um neologismo, depois se Ok. mantém na língua, depois ninguém mais se lembra dessa origem toda, né, da onde que veio essa palavra. Mas a gente pode falar, por exemplo, da própria língua portuguesa, da formação da língua portuguesa, né? Certo, De mas só para não perder esse gancho, desculpa. A gente já volta na formação da língua portuguesa, mas aqui a gente falou de palavras que são incorporadas, né? Então, pegando aqui no exemplo da minha profissão, né, do marketing, né? O marketing não existe um equivalente em português para a gente falar, né? tem isso Mar- também, né? mas agora tem outras que tem, né? Então, eu tô antecipando, tô queimando pauta. Não, 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 eu vou abrir aqui para você numa lista gigantesca que a gente tem, é possível consultar, de palavras estrangeiras. Aí tem todo o processo, porque depois passa por um processo de categorização gramatical. Pode ser que numa língua ela exerça uma determinada função sintática, na língua portuguesa ela vai exercer outra, por exemplo, numa língua ela é um adjetivo, aqui ela vai ser um substantivo, tá bem? Uhum, Mas, por exemplo, eu vou te dar exemplos de várias palavras que já estão incorporadas no português como palavras e que as pessoas já perderam essa referência de que em algum momento foi um estrangeirismo, tá uhum, bem? Por exemplo, acordeon, né, é do francês e vem de acordeon também, com o mesmo número. Em uhum. português é acordeão. Abajur também vem do francês. Existe um equivalente em português chamado quebra-luz. Você sabia disso? Quebra-luz, já ouvi isso, sim. Mas eu acho que pouca gente usa, né? Eu acho que eu nunca vi. Antidoping também já está estabelecida como palavra, mas tem também a forma aportuguesada que é antidopagem. Blackout também, do inglês, mas tem a forma aportuguesada que é blackout, exatamente do jeito como se fala, né, que é aquele corte de Sim. energia. Aí, Débora, eu lembrei então de uma palavra que eu acho que ela já ganhou uma grafia, acho não, né? Ela já ganhou uma grafia em português e quase que se perde um pouco a origem dela, que é o futebol, né? Que embora sirva para chamar a mesma coisa, né? Para dar o nome para a mesma coisa, mas ela ganhou uma grafia aqui que perde o significado que ela tinha, né? De juntar o. Sim, isso acontece muito, porque um termo ele pode ser rejeitado, adotado ou substituído, né? Nesse nível todo dos estrangeirismos. Futebol, por acaso, se foi aportuguesado, existe a nossa forma, né? Futebol, que é assim que a gente escreve. Uhum, Mas de toda essa cultura do futebol, outras palavras foram introduzidas na língua, como gol, pênalti, etc. Mas algumas outras também foram rejeitadas, como goalkeeper para goleiro, ou center forward para ponteiro. O que é uhum. ponteiro, Paulo? É quem joga na ponta? É quem joga na ponta, é. Back, zagueiro. Eu estou usando uns textos que, obviamente, depois vou colocar na biografia do episódio de hoje, mas aqui veio Certo. aqui esse center forward, Mas ponteiro. quando nós falamos, Débora, que as pessoas não aceitaram, são as pessoas, o povo, né? Sim. Ninguém regulamenta o que se aceita e o que Não, não se não, não, não. aceita, né? Ninguém segura essa onda, né, Ninguém tem essa massa. como. Não, jamais. E quem tenta, né, Paulo, falha miseravelmente, porque, Ah, mas já eh houve claro que já houve tentativa. No outro dia eu falei daquele processo do Milor Fernandes, sim. e o processo dele era exatamente em relação a uma crítica que ele fez a um projeto de lei para tentar barrar palavras estrangeiras na língua portuguesa, né. Sim, esse projeto de lei realmente existiu, foi um projeto de 99 e quem é o autor desse projeto é o deputado federal Aldo Rebelo, né. Não deve ter sido contra este deputado que ele fez aquele processo, né. Não sei, porque eu também não quero ser processado, Ai, pois então é, gente, vamos não sei quem não foi. sei, não temos nem ideia.
Esse projeto tem, eu separei, eu fui ler o projeto, obviamente não li tudo, né, porque são muitas páginas, mas a última notícia que nós tivemos foi em 2007, que ele foi aprovado a nível parlamentar. Mas o que que propunha este projeto? Que abolisse, o uso dos estrangeirismos, como sendo uma obrigatoriedade, né. Um projeto Mas abolir de onde? abolir da fala do brasileiro, abolir das escolas, abolir da enfim, não pode. Como é que se proíbe uma pessoa de falar o que quer que seja? Tipo, Gente, como? Quem são os donos, né, dessa língua que querem proteger essa língua de quem? Das pessoas que falam, é isso? Porque o projeto, e foi onde que eu li no artigo 2 desse projeto, é escrito que a justificativa é para promoção, proteção e defesa do uso da língua portuguesa. Que assim, não tenho medo de ser processado, isso é um completo disparate, é uma coisa que é impossível praticamente você querer regular a língua a este nível, né. Porque quer uhum. proteger a língua de quem, Paulo? De mim? Né. De quem fala? Dos seus usuários? Quem são os donos dessa língua, né? Exato, é porque a nossa língua já evoluiu tanto, né, e muito com base nessas palavras estrangeiras que vieram, né, foram incorporadas, quer dizer, é tão difícil, eu não consigo entender a A lógica? tá vendo, eu fiquei sem palavras, tem que no time. Não, mas o conceito, né, o que que de onde é que vem, existe alguma, aqueles grupos, assim, né, que defendem pautas Existem, específicas. existem, Existe, sempre é? são correntes teóricas que nós chamamos. Exato, correntes teóricas. Há uma corrente teórica dentro da linguística que Sim. Ah, sim, e tanto que esse deputado teve o apoio de alguns gramáticos, inclusive ele próprio, né. Ou seja, é uma corrente estruturalista, né, embora os estruturalistas já tenham se evoluído, né, mas existe dentro da linguística essas pessoas que são contrárias a qualquer tipo de alteração neste nível, ou seja, os estrangeirismos na gramática normativa são chamados de barbarismos, como aqueles que a gente falou, né, da influência da história greco-romana e etc. E há outras correntes da linguística que defendem que a língua é viva, né, que ela sofre influências, ela é feita pelas pessoas que falam, ela não está estagnada nas gramáticas, né. Ela uhum, não é corrompida por toda esta evolução, ela é acrescentada, né. Então, enquanto algumas correntes teóricas enxergam os estrangeirismos como uma corrupção, há outras correntes que acreditam que são acréscimos no léxico da língua, né. Vou te dar um exemplo, o albanês é uma língua que tem oito por uhum. cento do seu vocabulário de origem própria. O resto é tudo É, influência de outras línguas, porque é muito importante entender que existem sintagmas e existem paradigmas, ou seja, paradigmas são coisas que dificilmente são alteradas. Por exemplo, dando um exemplo muito simples e reducionista até, para os meus colegas depois não me criticarem, o paradigma da língua portuguesa é sujeito, verbo, complemento. Então, uhum. dificilmente esse paradigma vai se alterar de modo que faça sentido, ou seja, existe ali toda uma que é própria da língua portuguesa, né. Outras línguas têm outros paradigmas, né. Isso não se altera. Agora o que se altera são os sintagmas, ou seja, as classes, as palavras, o modo como você vai colocar suas ideias, isso tudo é alterável, né. Então se você vai usar uma palavra para dizer uma coisa e vai usar uma outra palavra para dizer a mesma coisa, não existe nenhum prejuízo sintático na língua, né, são formas de dizer a coisa. Vou te dar um exemplo. Vou verificar meu e-mail e saber se meu brother deletou o relatório. Deletar Uhum, é um verbo, né, completamente um empréstimo que já é um neologismo, que já virou verbo. uhum. Essa frase tem todo sentido na língua portuguesa. Ela está É respeitando. como eu falei mas é como eu falei do reset que virou reset, né, e o pessoal fala em resetar, também transformou em verbo, né. Transformou em verbo. Esses É, dias eu fiz, a definição, acrescentei novas acepções, porque essas palavras que são empréstimos e que entram na língua, elas também vão adquirindo novos sentidos, né. uhum, Que é muito natural e muito orgânico no processo de vocabulário de qualquer língua, né. E outra coisa, Paulo, existe aqui também uma coisa que as pessoas não falam muito, mas que as crianças têm todo um contato com esse vocabulário e nós quando, né, nós quando éramos crianças, a gente também começou a ter, e a gente passou por essa evolução da internet toda, nós começamos lá com o CD, com o MP3, com o disquete, com essas coisas todas,
E isso vai entrando muito naturalmente no nosso vocabulário. O que que acontece? Quando existe um projeto de lei que tenta frear essas alterações, quando existe, processos institucionais que querem regularizar esse uso, eles privam as crianças que não têm o acesso a esse vocabulário fora da escola. Porque aí as pessoas que Sim. fazem curso de inglês, as pessoas que têm acesso a isso de uma outra forma, etcétera, aprendem a falar e a se comunicar e sabem o significado das coisas. E as outras crianças que Uhum. não têm contato com isso, o contato único é a língua, ficam privadas de saber esses sentidos, essas coisas todas. Então, Agora uma pergunta, porque eu não acompanhei esse processo e vi que você está aí com a lei na mão. Ela foi aprovada, essa lei? a última notícia que essa lei teve foi em 2000, existe, pronto, na Câmara, né, eles soltam as Uhum. matérias e no dia 13 de dezembro de 2007 saiu que a Comissão da Constituição de Justiça e Cidadania aprovou um projeto substitutivo do Senado a esse projeto de lei do deputado Aldo Rebelo, que Uhum. proíbe o uso de palavras e expressões estrangeiras, salvo em casos excepcionais, né. Mas proíbe onde? É porque, se essa lei existe, ela falhou completamente, Né, né? é. Aqui está dizendo que esse projeto substitutivo restringiu essa proibição a palavras e expressões escritas, diminuindo também o uso dessas palavras nas situações e tornando obrigatório o uso da língua portuguesa, pelos particulares, né, ou seja, este projeto obriga os meios de comunicação de massa impressos a utilizarem apenas a versão aportuguesada de expressões técnicas contidas em glossários publicados por comissões específicas. Ou seja, Falhou a lei. nossa, É eu, o que eu tenho para dizer. assim, joguei essa daqui, mas assim, tô chocada, eu tô. Você não tá não, Paulo? Eu tô tão chocado que eu preciso fazer um break e vou dar um play aqui numa coisa. Apanágio consentâneo, sóbule elocubração, pernóstico irrefragável, vilaucioso poltrão, indúcias aleivosia, absonância refrigério, ecômio, interstício eflúvio vitupério, pesporrência, nóxio ignoto convício. Procura no Dício. Dício.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. Então, Débora, agora que eu já respirei, já passou um pouco a minha irritação, né, você não, é que isso é completamente absurdo, né, que é tipo, querer impedir um processo que ele é natural, E né. belo, né? É, eu acho bonito Eu também também isso. acho, eu acho maravilhoso, porque isso tudo é fruto da criatividade, né, a gente já falou em tantos outros episódios, tantos, 4, né, já fizemos 4. Nós fizemos nos outros episódios e falamos da criatividade que é própria, né, das pessoas que criam a sua língua, ou seja, isso tudo Sim. a criatividade é a maior responsável pelo aparecimento de novas palavras. E claro, para não fugir do nosso tópico, isso tudo é muito histórico, ou seja, não é à toa. Então, se existiu a influência do francês, é porque naquela altura a França tinha um domínio a nível de poder. Uhum. Existiu na língua portuguesa, derivada do latim, palavras e expressões pré-românicas, porque é assim que funcionava, né. A língua do vencedor, entre aspas, era aquela que ia se impor sobre a outra, né. Agora já não é mais assim que funciona, nós chamamos de empréstimos, ou seja, a gente pegou emprestado ali, né, está na nossa língua, mas a gente sabe que não é nosso, mas também é que bom que está aqui, né. Isso não afeta. Sim, nós falamos que isso hoje em dia não existe, mas vimos agora esse conflito que há entre Rússia e Ucrânia, que há uma das coisas ali é uma tentativa de apagamento por exemplo, da língua ucraniana Sim, dos territórios que a Rússia considera seus, né. sim, é Então, claro, né, Paulo. ainda há essa tentativa, né, na nossa realidade não, felizmente, mas ainda há essa tentativa no mundo, né. Claro que há, e isso a língua acompanha isso, e ela é uma forma de mostrar, ou seja, eu conheci aqui pessoas que estão aqui refugiadas em Portugal e que vieram da Ucrânia, e que é exatamente isso. E outras línguas anteriores também já são consideradas mortas, né, porque Uhum. não pode se falar. Há toda uma regulação deste poder através da língua, né. Sim, eu falo nisso, aqui tem um outro assunto, eu não vou aprofundar, mas só para fazer aqui uma referência.
A gente fala muito de Brasil, mas no Brasil há mais de 100 idiomas falados ainda até hoje, né? Sim, a gente Que a podia gente fazer um podcast simplesmente sobre isso, né, Paulo? já estava faltando. Mas que isso é quase apagado, né, do nosso imaginário, mas essas línguas ainda existem, ainda estão lá. Mas não vamos fugir do Tá, assunto. a gente faz um podcast sobre isso, porque existe na língua portuguesa agora que o deputado quer impor como sendo pura, entre aspas, né? Porque basicamente é isso, né? Está defendendo aqui uma pureza, né? Esses estrangeirismos para ele são considerados uma corrupção, né? Uma afetação dessa língua. Corrupção, sentido primeiro, é a alteração do que é original. Para ele é isso. E a nossa língua portuguesa brasileira tem tantos empréstimos de outras línguas, né? De outras línguas indígenas, especialmente do tupi, ou de outras línguas africanas, que já não são considerados estrangeirismos, mas vieram sim de outras línguas, né? Mas assim, falando dos anglicismos, o que que acontece hoje por causa, né, do capitalismo, da influência dos Estados Unidos e do modo como a ciência é feita, ou como a tecnologia avança, isso tudo influencia nas novas palavras que vão aparecendo na nossa língua, né? Existe aqui todo aqui usando mais, né, uma expressão em inglês, mas existe o soft power americano, né, que sempre Sim. colocou muito a cultura deles através do cinema, através da música, né, que é uma coisa que agora a Coreia faz também com o K-pop, com o cinema, e até com os cosméticos, né, que é esse poder não violento, né, esse poder através da cultura, e ele resulta muito bem, né? Resulta e funciona, porque aquilo entra na sociedade de uma forma em que há aceitação do falante, entendeu? Porque nada entra na língua se as pessoas não usarem, não falarem, não tiver algum sentido, mesmo que seja adaptado, né? Mesmo que seja o nosso hot dog, ou mesmo que seja alguma outra coisa. Mas, por exemplo, esses processos são muito naturais e eles oscilam de acordo com quem está trazendo isso, quem está trazendo esse novo conceito, quem está trazendo esse novo conceito tecnológico, por exemplo, o iPad, iPhone, essas coisas, já são palavras que são usadas como sinônimos de celular, né? Vou pegar o meu iPhone, né? Ninguém vai falar, vou pegar Uhum. meu celular, né? Então, isso é muito característico. E agora eu lembrei que a gente vê muitos vídeos na internet do Ariano Suassuna e é genial, porque ele é um defensor ferrenho do português, de uma forma muito bem-humorada. E eu peguei um texto dele, se você me permitir, Paulo, se nós tivermos esse tempo, Senhor Jesus, É, de falar o tempo é todo nosso. de falar um pouco sobre ele publicou esse artigo na Folha de São Paulo em 2000 e recebeu uma carta e respondeu essa carta, porque a pessoa que estava respondendo essa carta estava discordando do fato dele ser tão patriota com relação à língua portuguesa. E ele foi explicando nessa carta que a fala dele tinha sido deturpada, que não era exatamente isso que ele estava dizendo, que ele não é contrário à entrada de palavras do inglês no português, mas que ele chama aqui de algumas monstruosidades, que é o modo como isso entra e como fica. Para ele era isso que ele considerava, mas que, na verdade, ele estava querendo, de alguma forma, manter uma identidade cultural, porque é diferente, né, Paulo? Porque ele fala assim, no final, a luta contra a entrega do nosso território, da nossa economia, da nossa identidade cultural, porque, para mim, é por aí que essa luta maior começa. Né? Ele estava dizendo que a briga dele, ele tem vídeos maravilhosos falando mal da Disneylândia, e tem falando de palavras, e tem falando de coisas assim que agora eles voltaram, né, com os Reels do Instagram e essas coisas todas. Aí é diferente, né? Existe aqui aquilo que você falou assim, vou ser host, ou vou... Você lembra que a gente falou nos outros episódios de como as pessoas usam a Sim. língua como um mecanismo de poder? Sim, e também tem aqui, nós fizemos uma opção aqui nesse podcast, que nós é um podcast, né? Porque não tem outro nome em português para isso. Mas a gente Exatamente. fez uma opção, mas não é uma opção purista, né? É só existe uma palavra que é apresentador, a gente não precisa usar o host, né? Então a gente acabou fazendo essa opção aqui também nesse sentido, né? Mas não foi por um purismo, né? Não foi nada nesse sentido.
Não, não foi purismo, até porque eu acho que quem tem nos escutado pode falar tudo da gente, menos que nós somos puristas, né, Paulo? Isso é verdade. Porque nós trabalhamos aqui neste podcast para desmistificar vários conceitos de uma forma descontraída, que é aquilo que está lá escrito no podcast realmente é verdade, para que as pessoas tenham uma noção de como essas coisas funcionam e às vezes elas estão sendo manipuladas ou ludibriadas ou sofrem preconceito ou não têm ideia de como funciona um dicionário, enfim, acham que as coisas estão ali, que nós somos preconceituosos. Então a gente está aqui fazendo isso, né, gente? Pelo Uhum. amor de Deus, vocês não vão achar agora que nós somos puristas, né? Sim. Débora, agora, antes que a gente comece aqui uma revolução, Sim, sim. Não, mas é a nossa cara fazer é revolução. isso. Eu queria responder aqui a pergunta do episódio, que é: nós estamos exagerando na utilização de anglicismos? Porque eu digo, tipo, no mundo corporativo mesmo, né, nessa coisa do marketing, do empreendedorismo, né, os termos são muito usados, termos que existem. Por exemplo, o pessoal fala, eu nem vou nas coisas mais exageradas, vou pegar em coisas simples como paper. Ah, eu quero ver um paper. Não é necessário, né? Ai, Só que, Paulo, olha. por outro lado, eu também vejo isso muito como uma moda, né? Eu vejo isso como uma coisa que é mais passageira do que permanente. Então, só que eu não sou especialista aqui. Então, a minha pergunta para especialista é: estamos exagerando? Paulo, eu acho que, falando como especialista e daquilo que a gente já falou aqui até agora, que algumas coisas vão ficar, outras não vão ficar. Uhum. As pessoas estão preocupadas com isso, é um exagero ou não é um exagero, mas foi aquilo que você disse na sua fala. Tem coisas que são moda e o que é moda vai cair. Então, como a pessoa é responsável pelo uso que faz da própria língua, se ela quiser utilizar aquela língua e construir uma frase com base no somente em estrangeirismos, eu, Débora, vou fazer isso? Jamais. Existe uma forma de fazer isso em português? Existem termos para dizer aquilo? Eu, Débora, vou preferir utilizar os que são em português, até porque para mim é muito mais natural, a minha pronúncia é natural, soa mais natural, porque eu estou falando em português, então a minha opção Uhum. seria essa. Dando uma opinião, né, sem querer parecer julgadora da língua portuguesa, porque eu acho que já ficou claro que eu nem sou essa pessoa. Mas sim, eu acho que há coisas que às vezes passam dos limites, porque prejudica a comunicação. Uhum. Ou seja, às vezes muitas vezes você pode falar isso melhor que está nessa área, porque a minha área existe até um pouco exagerado, né, um exagero de aversão a isso. Sim, mas na minha área é o contrário. Na A minha sua área, área abraça. se eu usar o termo em português que existe, o pessoal vai dizer: "Ah lá o diferentão. Ah lá o que", né, Quer dizer, então já tá regulando aí seu uso é um julgamento ao contrário, né. ao contrário. Então, assim, vai ficar, e fica, é claro, e talvez seja este o propósito, porque a gente ainda vai falar sobre isso depois em outro podcast, talvez o propósito seja realmente não ser entendido, né. Se o propósito é esse, se ficar vai ficar uma linguagem linguagem não, né, sim, um tipo de linguagem, restrita ao marketing, né, Uhum, porque as outras pessoas não têm esse conhecimento, não têm esse contexto, etc. Então, quando eu leio um meme ou qualquer coisa na internet que está escrito totalmente em estrangeirismos, às vezes eu não compreendo. Às vezes o propósito é realmente não fazer com que eu compreenda, né. Aí vem as outras formas de expressão e etc. Falando nisso, eu lembrei de uma coisa agora que eu preciso falar, Paulo. então fala. Se é preciso, fala. Você sabe que a gente tem uma galera que está ouvindo esse podcast e daqui a pouco eu vou começar a dar uma de Xuxa e mandar beijo para as pessoas, né. Certo. Uma pessoa virou para mim e falou assim: "Débora, vocês falaram de várias coisas nos primeiros podcasts, falaram das palavras que já não são mais usadas, você falou de surdo e mudo e essas coisas. E aproveitando aqui um parênteses para dar uma resposta para essa pessoa, porque pode ser uma dúvida também de outras, ela falou: "Às vezes você fala linguagem, às vezes você fala língua". Uhum, Existe um conceito, assim, dentro do mundo, das libras, por exemplo, que linguagem é ofensivo. Então eu queria diferenciar rapidinho o que que é língua e o que que é linguagem, de acordo com a teoria sociriana, né, de Saussure, que é: língua é tudo aquilo que é organizado, que existe uma estrutura, uma gramática, eh, é uma expressão da linguagem.
Linguagem é aquilo que é a forma de expressão, não é nada organizado, é assim, é um nível mais básico, é a capacidade do ser humano, talvez, de se comunicar, vamos colocar dessa forma. Uhum. A língua é o que deriva dessa linguagem, então, Libras é uma língua, e não é Sim. uma linguagem, E entendeu? depois tem a linguagem corporal, né? Exatamente, É que não tem isso. nenhuma estrutura e tal, linguagem artística e linguagem, enfim, só para fazer essa diferenciação aqui, para ter esse cuidado. Perfeito. Não, acho que essas questões são muito bem-vindas. Mandem mais lá para o podcast@dice.com.br, que são bem-vindas. Só não comece a mandar beijos para pessoas e coisas assim, Ai, porque daí, gente, aí não dá, aí aí foge não um tem pouco do como. nosso propósito. E por falar em propósito, Débora, chegou o momento do quadro Uma Palavra que eu gosto. Ai, eu amo esse quadro. Esse quadro é um Cada dia é uma sucesso. surpresa. E hoje tem mais surpresa aí, hoje é boa. E eu cheguei a uma conclusão a respeito desse quadro, Débora, que é a seguinte: ele quase podia mudar de nome, podia ser uma coisa do tipo, uma pessoa de quem gostamos apresenta uma palavra que gosta. Olha! Não, sabe o que que é? Que todas as pessoas que têm participado aqui são pessoas super queridas. Tá tudo no grupo Fofíssimos. Então, porque é assim, ninguém tá aqui só para cumprir tabela do tipo, precisamos de um convidado, arranja alguém lá, né, famosinho. Não é isso, são sempre pessoas muito queridas, assim, dá vontade de dar um abraço em cada um, né? E a convidada de hoje, ela entra nisso como todos, né? Mas ela é super assim também, né? Que ela é daquelas pessoas que a gente sente que põe o coração em tudo que faz, sabe? Ai, É, sim. é a legitimidade em forma de pessoa. Só que, além de ser isso, ela também é jornalista, também é radialista e também é podcaster. Né? Eu estou falando da Amanda Ramalho. E se é que alguém ainda não conhece, a Amanda ela tem um podcast de saúde mental muito bom, né, sobre saúde mental, que é o Esquizofrenóias. Mas aqui, a Amanda vai trazer a sua palavra preferida, que não é uma palavra preferida, porque ela teve dificuldade, porque ela gosta de muitas, mas aqui ela escolheu uma que eu particularmente gostei bastante. Qual era mesmo, Amanda? Eu sempre gostei de palavras, né? Talvez aqui seja um dos poucos lugares que eu consiga falar isso e todo mundo que tá ouvindo entenda. Mas eu gosto do som das palavras e eu acho palavras sonoramente engraçadas. Eu pensei em uma palavra, não é minha palavra favorita porque eu não consigo escolher, eu sou indecisa, mas eu gosto da palavra bafafá. Eu adoro palavras que têm acento agudo ou tem uma sílaba que a gente pode enfatizar. Bafafá é muito legal porque ela também ela é um sinônimo de fofoca que também soa engraçado pra mim. Eu acho que talvez seja o F, eu não sei. Mas eu acho que todas as palavras que são dessa família, desse grupo de sinônimos de fofoca, tem uma sonoridade engraçada. Então acho que bafafá mostra mais ou menos o meu estilo de palavra. Ai, que ótimo, gente! Bafafá é mesmo ótima, né? E eu gosto que ela gosta de palavras que têm a ver com fofoca, que é outra palavra boa também. Porque ela disse, será que é por causa do F? Sei lá, não sei. Sim. Olha, mais Mas... uma curiosidade sobre essa palavra. Qual é? Olha lá, Paulo, é muito engraçado que ela falou esse negócio do som, né? E uma forma das palavras entrarem para a língua portuguesa também é através da influência do som, do barulho, das coisas, né? Que são palavras que têm origem onomatopaica. Bafafá é uma dessas palavras. Sim. Bafafá tem essa origem de um ruído, do som, de não sei o quê, ou seja, é uma palavra que tem uma origem completamente incerta. Inicialmente significa tumulto, né? Mas sim, virou um bafafá, virou uma fofoca. Fofoca também é engraçado, fofoqueira, né? Fofoca, Sim. fofoqueira. São palavras engraçadas. Não, e elas, todas as palavras eu acho que tem duas sílabas seguidas com o mesmo som. Eu acho que também tem essa coisa, né? Bafafá, né? Ah, Foca. sim. Olha, Sim. pegando. Só para seguir o clima do podcast, fica funny. Ai, fica muito funny, gente. Fica super funny. Ô, Paulo, mas ela falou do acento no final que intensifica. E realmente pensei Sim, agora porque ela falou bafafá, né? Quando a gente fala, quando tem esse acento, parece que a gente puxa mesmo mais, né? exato. Agora é engraçado, depois da tua explicação que gosta de abrir a boca 3 vezes, vem uma que gosta de ter uma palavra acentuada.
Sabendo, gente? Não, mas o que eu acho interessante nisso é a relação que as pessoas têm com as palavras, né? Não é só expressar, e aqui a gente vê bem isso, que há toda uma relação com o som, com a experiência com a palavra, e tem sido até uma descoberta para mim próprio isso tudo. Nossa, para mim também. Você, por exemplo, gosta de palavras que tem a malandragem das palavras, né? Que tem uma Sim. coisa na grafia que parece que é outra. Depois, assim, Paulo, eu não sei, mas foi com esse podcast que eu acabei descobrindo que as pessoas realmente têm essas coisas, né? E falam isso, né? Ela da palavra engraçada. Você disse, eu gosto de falar palavras, né, polissilábicas que falam, abre a boca 3 vezes para falar. Mas sim, eu pensei que era tipo eu, né? Sei lá. Mas e qual é a tua palavra de hoje, Débora? Olha, já que hoje eu vim aqui toda trabalhada no feedback, um amigo meu, chamado Diego, pediu para que eu falasse uma palavra, porque ele falou assim: "Por favor, eu já tô há tanto eu escuto esse podcast tantas vezes e eu queria que você falasse para mim a etimologia e o sentido da palavra perspectiva". Posso Ok. falar perspectiva hoje? Não, isso hoje as cartas dos ouvintes está aqui, né, respondendo. Nossa! Alô, alô, ouvintes, estamos aqui diretamente falando a sua palavra. Aí tá. Pronto, e a minha palavra de hoje vai ser perspectiva, porque pode significar tanto um ponto de vista como uma aparência, talvez um ponto de vista sobre uma aparência, mas o sentido primeiro é a representação dos objetos como eles se apresentam, né? Conforme tendo em conta a sua posição e a sua distância. E tem exatamente o mesmo sentido em latim, sendo perspectiva um plural neutro de perspectivo. Fica aí a curiosidade, não sei se as pessoas sabiam Olha, disso. Porque a língua portuguesa tem muito dessas coisas, né, não sei se eu você não sabe a sabia. palavra não sabia? Não, Não sei se você sabe, a palavra grávida deriva de grávido. é sério. Olha isso, Então Paulo. então existe grávido? Existe, um animal grávido deu origem à palavra grávida. Olha Olha isso. só. E a minha palavra sabe qual é, Débora? Fala aí, Paulo, vamos ver. Minha palavra de hoje é fulano. Fulano, ai, tem F também. Fulano. Sabe por que que eu escolhi fulano? Primeiro que é uma palavra boa, né, ela é uma palavra super útil, né. "Ah, falei lá com aquele fulano", "Ah, Su daí o fulano", né, pra usar esse exemplo todo. Só que ela tem uma ligação com o episódio de hoje, que ela também vem de outro idioma, que a gente vê fulano como uma palavra super brasileira, mas a origem dela é do árabe, né, que vem de fulan, que significa tal, né. O tal, lá o Ah, tal fulano, né, o tal da coisa, né, então é fulan que gerou o fulano, né. Aí, mas como é que as palavras árabes chegaram ao Brasil, né? ai, Não gente, foi só como? como os sírios, não foi só com os sírios e libaneses, né, mas também tem uma parte da história que às vezes as pessoas não lembram, né, ou não dão Ou muita bola, preferem não lembrar? preferem não lembrar, que foi a dominação árabe na Península Ibérica, né, que inclui Portugal e Espanha. 1000 anos, né, Paulo? Foi, é que o pessoal É quando que fala parece que foram, 2 parece semanas. assim, um pouquinho de tempo só que eles ficaram lá, mas não é, né, gente? Exato. Não, e a influência árabe até hoje ela é muito forte, né, Muito na forte. cultura tanto hispânica como portuguesa, né, e depois na língua. Então, Sim. tanto que fulano também é usado no castelhano, sabia? Eles também usam até hoje o fulano da mesma forma que nós. Ah, é? Também por É, influência do a do da pronto. porque veio essa palavra, né, porque na época era uma coisa só, né, não existia Portugal e Espanha, Não. era tudo Existe a dominação Península deles, Ibérica, estava sim, tudo dominado. estava Então, dominado. é isso. Então fica aí a palavra de origem árabe fulano, que já ninguém mais Gente, pega essa linha. eu amei, Paulo, Foi? amei. Então, com essa, só para terminar bem, eu vou dizer que procura no Dício, é o podcast do Dício.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. Siga esse podcast para não perder nenhum episódio e indique para o people todo. Pra todo people. É para todo people, ué. Siga também no Facebook, no Instagram e no TikTok através do @DicioOnline, assim mesmo, com os 2 Os, né? Sempre lembrando que se encontram ali no meio do caminho para Dício Online. E se quiser falar com a gente, como eu já disse antes, repito agora, é só escrever para o podcast @dicio.com.br. É isso, né, Paulo? Tchau, até o próximo Tchau, episódio. gente. Em caso de dúvida, Procura no Dício. Sete graus.